A paz do Senhor, meu irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza trazendo uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Nunca esqueça que em minhas aflições, Jesus pode trazer paz para o teu interior. Confie no Senhor. Ele disse em São João 14, verso 27, Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Às vezes nós ficamos turbados, perplexos diante dos acontecimentos, para não perder o nosso foco, que é Cristo. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo de número 6, versículo 22 e o versículo 23, que nos diz assim a palavra de Deus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Estamos aqui diante de um texto muito interessante. Ele nos fala sobre um sentido do corpo, né? O ser humano tem 5 sentidos no seu corpo e um dos sentidos é a visão. Deve ser muito triste para aquela pessoa que nasce com uma deficiência visual, né? É muito complicado e eu acredito que a pessoa que nasce com seus 2 olhos bons e perde a visão também deve ser muito chocante, né? Impactante, porque é algo que não é muito legal. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que os nossos olhos eles são a lâmpada do corpo. A pergunta nesse momento é como é que estão os teus olhos? O que você tem colocado diante dos seus olhos para você ver? Quando a gente olha, logo o nosso cérebro transporta para uma imagem, os olhos transportam a imagem para o cérebro e o cérebro começa então a maquinar. Esse texto aqui não vê algo interessante, porque quando a gente fala na consciência da vida, o que acontece? Temos aqui, eu vou ler um texto aqui do livro da primeira carta do nosso irmão João, no capítulo de número 2 de João, sua primeira carta, versículo 16 diz assim: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando você vê, né, as pessoas dizem que o que o olho não vê, o coração não deseja. A gente vê a importância dos nossos olhos. Então, o nosso irmão João está falando sobre a concupiscência dos olhos, que através dos olhos vem então muitas maquinação desce para o nosso coração, os nossos sentimentos, né? E a gente começa. O próprio Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca para fora, é o que contamina. Então você olha, então joga para dentro, para o seu interior, no sentido de alma, né? E aí você começa então a pensar coisas que Deus muitas vezes não se agrada. Falando sobre os olhos aqui, a gente observa que Jesus, durante as 3 tentações que ele passou, ele enfrentou 3 grandes desafios nas tentações. Após Jesus ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão, então Jesus enfrenta um grande desafio, ele fica 40 dias, ele foi para o deserto, durante 40 dias e 40 noites ele não comeu e não bebeu. Jesus então ele fez um jejum chamado esse jejum sobrenatural. É um jejum que não é orientado a nenhum crente fazer, a não ser por uma orientação divina. Do contrário, você pode ter problema físico, né? É muito importante aqui, nesta tentação de Jesus, que em primeiro lugar, a gente vê que Jesus, ele não foi tentado no templo. Jesus não foi tentado na hora do batismo. Ele foi tentado no deserto. É exatamente isso que o inimigo de minha e de tua alma ele faz. Ele pega a pessoa quando está vulnerável a uma situação e ele procura investir. Quantas pessoas no fundo da depressão que eram pessoas boas, mas o que aconteceu? O momento acontece uma fatalidade, uma tragédia, algo na vida desta pessoa e o diabo aproveita então a fragilidade dessa pessoa e nessa fragilidade então ele lança os dados inflamados e a pessoa vai muitas vezes para o fundo da depressão. A gente vê que ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem se alimentar e ele testa Jesus ali. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus tinha poder para fazer isso. Você observa que mais adiante lá, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão faminta. Ali que nós vimos de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus tinha poder para fazer isso.
Só que ele não estava ali para obedecer a Satanás. Jesus tinha que passar por isso porque eu também e você temos que passar pelas tentações. Muitas vezes a gente é levado à tentação e quando levamos a tentação nós ficamos talvez até enojados conosco mesmo. Ser tentado não é pecado. O que é pecado é você ceder à tentação. Jesus foi tentado, continuou sendo Deus perfeito. E ele não cedeu à tentação. Então você vê aqui, Jesus é levado primeiro a uma tentação. A gente observa que nesta tentação, primeiro vem a tentação no quesito físico, né? Estou a maneira corporal. Como ele viu que Jesus estava com fome, né? O inimigo se aproveitou do momento e foi até Jesus. A segunda tentação que Jesus enfrentou foi uma tentação emocional. Você vê que ele leva Jesus ao pináculo do templo. Segundo Flávio Josefo, aquele pináculo do templo ficava em torno de 700 metros de altura, ao nível do mar, em torno de 230 pés, assim, numa outra colocação. Era mais ou menos essa altura em que Jesus foi levado ao pináculo do templo. E aí Jesus foi tentado ali, nesta tentação no sentido emocional. Olha, se tu és o Filho de Deus, retira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará o teu respeito, para que não tropece com os teus pés em pedra. Aí você vê que a estratégia dele agora leva para testar Jesus no sentido emocional. Quantas pessoas, quando estão com o emocional abalado, muitas vezes eles tiram a sua própria vida. Eles acham que aquela situação em que ele está seria, digamos assim, um beco sem saída. E ele acha que a única forma de escapar daquela situação é tentando contra a sua própria vida, certo? Então você vê, a terceira vez que Jesus é tentado, ele é levado aonde? Levado a um monte muito alto, e a gente vê que quando é levado àquele monte muito alto, na tentação que Jesus passou ali, o diabo disse, olha, eis que tudo isso aí eu te darei, se prostrado me adorarde, né? Aí você vê que ele levou Jesus para quê? A concupiscência dos olhos, tentar chamar a atenção de Jesus através do olhar, né? Você olhou, cobiçou. Então, muito cuidado com os meus e os teus olhos. O texto aqui ele vem dizer, a candeia do corpo são os olhos. De sorte, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você pode analisar, assim comigo, que os nossos olhos, a gente só pode fixar ele numa determinada coisa. Se você começar a pegar o teu olhar e querer atingir mais de um objeto, uma coisa, você vê que a tua visão ela fica meio embaralhada. É isso aí que o diabo quer fazer comigo e com você. Levar você a focar tanto no reino do céu como no reino da terra e acaba você ficando com a sua visão espiritual falando, a visão embaralhada. Você precisa ter cuidado com os seus olhos espirituais, porque os olhos humanos refletem para dentro do corpo, mas também leva para os olhos, para o lado espiritual. Nós precisamos ter ali esse discernimento. Então você vê nesse texto aqui, o versículo 23, se porém os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será tenebroso. Quais olhos mal? Aqueles olhos que querem focar em duas coisas ao mesmo tempo. Aí fica com a vista obscurecida. Você tem que focar os teus olhos em Cristo. Se você focar os seus olhos em Cristo, você pode ter na certeza que você está trilhando o caminho correto. E você pode ter na certeza que a eternidade é garantida. A gente vê a questão do olhar. Eu vou aqui para o livro de Gênesis, no capítulo número 3, é o versículo de número, aqui muito importante, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Você vê, vendo a Eva. Primeiro, ela é levada, ela está ali no jardim do Éden, e ao estar no jardim do Éden, a Bíblia disse que havia ali a serpente, que era a mais sagaz, a mais astuta de todas as limarias que estavam ali, naquele jardim do Éden. E ela, possivelmente, a Eva, diariamente, ela se aproximava daquele fruto da vida, aquele fruto ali, que o Senhor havia proibido ela de comer. Na verdade, as orientações de Deus foi dada a quem? A pessoa de Adão, não foi a Eva. O Adão passou então a mensagem para a Eva. A Eva ela esticou um pouquinho, porque Deus disse que eu não posso comer nem tocar. Deus não proibiu de tocar. Eu não podia comer, eu tinha que comer e certamente morrereis. Mas ela olhando e vendo aquela fruta, né? Vendo que era agradável aos olhos, ela pegou, foi e apanhou e comeu daquele fruto proibido. A gente vê aqui muitas vezes, que direção estão os teus olhos?
Se você observa que algo que você está olhando vai atrapalhar a tua vida espiritual, desvia o teu olhar. Olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, você não vai tropeçar. A gente observa o olhar de Pedro quando Jesus está vindo ali, eles estão numa embarcação, capítulo 14 do Evangelho de, de Mateus, versículo 13, quando Jesus está ali, pegou os discípulos, despediu os discípulos, e Jesus ficou atendendo a multidão, os discípulos pegaram então a embarcação e desceram na embarcação e foram embora. Jesus ficou no monte ali, depois de Jesus liberar as pessoas, Jesus agora vai conversar com o Pai. Você vem tratar sobre aquele dia abençoado, os milagres, as maravilhas, os prodígios, os ensinamentos que Cristo havia dado para os seus discípulos. E agora a Bíblia diz que na quarta vigília, essa vigília possivelmente depois das 3 da madrugada, a primeira vigília pelo o calendário romano, a princípio começava às 6 da tarde até às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta vigília das 3 da manhã até às 6 do dia seguinte. Então, Jesus na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, Jesus agora desce do monte, ao descer do monte ele vai em direção aos discípulos. E quando ele vai caminhando sobre as águas, os discípulos começaram a observar e ver que vinha um personagem na direção deles. E quando eles se encheram de pavor, a Bíblia diz que eles gritaram, pensavam que era um fantasma, mas Jesus disse, não sou eu. E Jesus agora, Pedro está ali, e Pedro disse, olha Senhor, se és tu que está vindo sobre as águas, permita que eu vá ter contigo. Jesus disse, vem. Pedro desceu da embarcação e começou a caminhar. Só que enquanto ele caminhava daquela embarcação até Jesus, Pedro estava com os olhos focados em Cristo. Enquanto estava com os olhos focados em Cristo, tudo estava normal. De repente agora Pedro começa a desviar o olhar. Você já imaginou uma madrugada possivelmente fria? Jesus está vindo ali, Pedro ao encontro de Jesus. Você tem ido ao encontro de Cristo, meu amigo, que me acompanha nesse canal? Você tem ido até o encontro de Jesus? Você observa que Pedro ia, enquanto olhava para Jesus, com o olhar fixo em Cristo, a Bíblia diz que ele estava indo tudo muito bem, de repente talvez Pedro tenha desviado o olhar. E ao desviar o olhar ele ia sucumbindo. E ele disse, Senhor, salva-me. Uma tradução diz salva, outra diz, Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão para ele, homem de pouca fé, porque duvidasse. Deus agora entra naquela embarcação, houve ali uma grande bonança. É muito importante em que você tem colocado o seu olhar. Você tem fixado os seus olhos em Cristo, na filosofia, na religião. Você tem voltado os seus olhos para as imagens, tem voltado os seus olhos para a idolatria. Volte seu olhar para Jesus. Quando lemos a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, Jesus agora se despedindo dos discípulos, daquelas 500 pessoas, Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser meus testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, a Bíblia diz que Jesus agora começa a assumir a lei da gravidade. Jesus começa a subir, começou a subir, de repente a Bíblia diz que uma nuvem cobriu Jesus, ocultou a Jesus, e de repente apareceu ali o anjo do Senhor dizendo, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós viste subir assunto ao céu, da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Os discípulos estavam com os olhos fitos em Jesus. Você imagina aquela cena, 500 pessoas. Jesus não subiu assim num passe de mágica. Eu imagino Jesus subindo a lei da gravidade lentamente, os discípulos observando ali, com os olhos fitos em Jesus. Em quem você tem olhado? Para quem você tem olhado? Para os problemas? Talvez você tenha direcionado os seus olhos para os problemas, para as adversidades, mas não devia olhar de Cristo. Foca os teus olhos em Jesus. Jesus tem a solução para o teu problema, ainda que a solução, humanamente falando, pareça impossível. Mas se você focar o teu olhar em Jesus, e se os teus olhos até hoje não têm sido uns olhos bons, eu te dou aqui um lembrete que o Senhor mandou uma das cartas da Ásia. Aconselho que de mim compre colírios para que unja os teus olhos, que o Senhor possa ungir os meus e os teus olhos com o colírio santo, esse colírio que quando você olhar para uma mulher, você possa olhar como uma serva de Deus. Você que tem dificuldade em olhar para outras coisas e começa a cobiçar, a desejar o que nasceu, pensa, Deus, esse colírio santo nos teus olhos. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Você que tem me acompanhado nesse canal, continue se inscrevendo, compartilhando estas mensagens e vamos, mais uma vez eu digo, juntamente comigo, povoar o céu através da mensagem de salvação. Em breve as cortinas do céu vai se abrir, aparecerá um sinal no céu e é a vinda do Filho do Homem. Você tem que estar com os olhos focados em Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.